Você provavelmente chegou até aqui porque seu negócio está crescendo, mas algo na comunicação ainda não está encaixando. Vende, você entrega, mas na hora de explicar por que alguém deveria escolher você em vez do concorrente, te falta clareza. Isso não é problema de produto, isso não é problema do seu serviço, isso é um problema da sua marca, da base da sua comunicação. Meu nome é William Vitali, eu sou o sócio fundador da Seu Resultado e criador do método Nova Era. Eu tenho 18 anos já trabalhando com comunicação e de Seu Resultado já foram 8 anos. E nos últimos tempos a gente ajudou empresas de diferentes segmentos e tamanhos a construir marcas que crescem com solidez, clareza e diferenciação real. E neste vídeo, a minha ideia é te explicar exatamente como funciona esse processo e por que ele tem mudado o jogo de negócios que já têm resultado, mas que ainda não tem uma marca à altura deste resultado. Eu costumo dizer que a maior parte das empresas brasileiras, elas são ótimas de vender, elas são boas de escalar, elas geram faturamento, mas só agora elas estão aprendendo a começar a olhar para algo que as empresas que lideram o mundo constroem há décadas, que é valor de marca. Você ter uma empresa que vende muito é diferente de uma empresa que vale muito, que tem uma marca valiosa. E a diferença entre uma empresa e outra é que uma ela é escolhida pelo valor que ela representa e que ela gera. E essa diferença ela não está somente vinculada ao preço. Porque quando você vende, mas você não constrói marca, você tende a ficar refém do preço. Então o que acontece na prática é que você entrega um ótimo valor, mas a sua marca e a sua comunicação, elas não entregam isso, elas não estão à altura disso. Então você acaba competindo por preço, mesmo às vezes sendo o melhor do seu segmento, do seu setor. Você passa a depender muito de tráfego pago para manter a máquina gerando e você acaba perdendo contratos para concorrentes que se posicionam melhor que você, mesmo esses concorrentes entregando menos. E o pior, você sabe que você entrega mais, mas o mercado ele não consegue enxergar e valorizar isso. Esse é o problema que o método Nova Era te ajuda a resolver. O método Nova Era é um processo proprietário de construção de marca que a Seu Resultado desenvolveu para empresas que já têm resultados, mas querem construir algo mais sólido, mais claro, mais sustentável. Não é uma consultoria de marketing nem uma agência focada em design. É um sistema que tem 5 fases transformadoras para sua empresa. A primeira fase é a descoberta. Aqui a gente vai analisar 2 fatores: o lado interno do seu negócio, através de entrevistas com sócios, colaboradores, clientes, coletar visões diferentes do que a sua marca é e do que ela representa. E a gente também olha para uma ótica da análise externa, onde a gente analisa concorrentes maiores e menores, para entender como eles têm se posicionado, qual é a personalidade deles e como que está a comunicação deles. E também a gente realiza alguns benchmarkings, olhando outros mercados para tirar referência. O objetivo dessa fase é entender com clareza onde a perda de valor está acontecendo e quais são as deficiências que vocês têm hoje na comunicação e também as oportunidades que existem no mercado da gente entrar com um diferencial que ninguém se apropriou ainda. Depois de cumprir essa etapa, a gente vai então para a segunda fase, que aí a gente começa as definições. E a primeira definição que a gente faz é da essência. É quando a gente define quem a sua marca é de verdade, ou seja, qual é a personalidade que deve ter a comunicação dela, qual narrativa que a gente vai utilizar, o propósito, os valores, o tom de voz, ou seja, o DNA da marca. Porque uma marca que quer ter todas as personalidades, cada hora uma coisa, quando você não tem muito isso bem definido, às vezes a pessoa entrou no seu Instagram, ela viu uma personalidade, ela entrou no site, ela viu uma outra personalidade, ela conversou com um vendedor, uma outra personalidade, ou seja, você não consegue criar consistência para sua marca. E aí, após essa etapa, a gente entra na terceira fase, que é a fase da definição da estratégia. Aqui, o nosso objetivo é definir um posicionamento claro, uma proposta de valor, um território de marca que você deve ocupar. É aqui que a gente vai pegar o seu negócio e deixar de ser genérico e passar a ocupar um espaço único na cabeça, na mente dos seus consumidores. Porque quando a gente olha para o mercado e a gente fala de posicionamento, o posicionamento ele vai mudando de acordo às vezes com o comportamento do consumidor. E basicamente o que o posicionamento é? Na hora da decisão da compra, o que tem feito a diferença para o seu consumidor? E entre essas características que faz a diferença, a gente deve encontrar uma daquelas que vai ser o seu diferencial de valor. Vou dar um exemplo aqui. A Jeep, ela sempre trabalhou um posicionamento do carro que é aventureiro, é explorador, o carro de quem gosta de natureza, de montanha. A Volvo, ela já trabalhou um posicionamento da pessoa que preza mais a segurança, uma viagem em família, uma pessoa que é mais urbana. Posicionamentos claros que, ao invés de você querer atacar
todo mundo, quando você define um posicionamento, você fica mais forte naquilo. E você ganha mais força, você consegue gerar mais valor. Então essa etapa da estratégia é super importante. Após a etapa, então, da essência, então a gente fez toda uma pesquisa de mercado, a gente definiu a essência da sua marca, a gente definiu a estratégia da sua marca, aí sim a gente está preparado para entrar na fase que a gente chama de expressão, que é onde a marca ganha forma visual. Às vezes você já tem um logo, talvez a gente não precise mudar a sua marca, mas trazer algumas melhorias para ela. Entender se as cores que você utiliza são as mais estratégicas, a tipografia, os elementos visuais e gráficos, porque tudo em volta da sua marca comunica. E às vezes a gente fica achando que é só a logo, mas as cores fazem muita diferença, os elementos visuais que estão por trás, eles têm que ter um padrão, para que não vire aquela bagunça quando você entra e acontece aquilo, né? Você não tem um posicionamento claro, é igual uma pessoa que está vestida de uma forma social, no outro dia ela está esportista, no outro dia ela está descolada, então assim, você não consegue memorizar quem aquela pessoa é. A marca é a mesma coisa, você tem que ter um padrão de identidade. Agora, antes de você definir o padrão visual da sua marca, é importante que você entenda quem a sua marca é. Por isso que no processo da nossa metodologia, a gente faz as definições de essência, de estratégia, antes de entrar no visual. Porque aí, o visual simplesmente transmite. Ele expressa algo que já foi definido, então é de dentro para fora a definição. E após a quarta fase, você já tem todo o seu brand book completo. Que o brand book ele é um material que tem todas as definições estratégicas, verbais e visuais da sua marca. E aí sim, a gente está preparado para ir para a quinta fase, que é a fase da comunicação. Então, após a criação do Brand Book, a gente está pronto para entrar na última fase, que é a quinta fase, a etapa da comunicação. Aqui a gente vai se debruçar em todos os materiais importantes e estratégicos para o seu negócio. Ou seja, a gente revisita o site. Vamos olhar o site, vamos refazer agora com esses atributos de essência, de estratégia, de visual. Vamos olhar o Instagram, as redes sociais, vamos botar essa cara nova, vamos ali ter um cuidado com a descrição da bio, recriar os materiais comerciais. Então você tem um folder comercial digital, uma apresentação comercial. A gente aqui tem até a equipe que desenvolve o projeto arquitetônico do seu ponto de venda baseado no seu brand book. Porque uma marca forte, que tem uma comunicação forte, ela tem coerência, ela tem consistência. Então você entra no ponto de venda, você vai ver a mesma cara, a mesma mensagem, quando você vê a embalagem, quando você vê a pessoa oferecendo o serviço dela, o site, os vídeos, tudo tem a mesma lógica, a mesma essência, a mesma mensagem, a mesma ideia. É assim que você cria uma marca forte, é assim que as pessoas passam a entender o valor, os seus diferenciais. Porque parte da comunicação é você ter um bom posicionamento, uma definição de posicionamento estratégico e deixar claro isso para a pessoa. A pessoa tem que entender isso. E hoje, na seu resultado, a gente já produziu mais de 80 projetos de branding para marcas diferentes. Um projeto especial para a gente foi uma empresa de semijoias que, quando a gente começou, ela tinha somente 3 lojas. E ela era uma empresa forte na cidade, mas que competia muito por preço. O mercado de semijoias é um mercado super saturado, que são produtos muito similares, uma competição por preço. Essa marca ela não tinha uma diferenciação, ela não tinha uma narrativa. Ela era mais uma marca de semijoias do mercado. O que a gente fez? A gente entrou, a gente redesenhou, a gente criou identidade, estruturou posicionamento, organizou comunicação em todos os pontos de contato. Então, você entra na loja, a arquitetura conversa com o Instagram, que conversa com o e-commerce, experiência de compra. Com isso, a loja saiu de 3 unidades para mais de 70 unidades em todo o país. Hoje é uma grande franqueadora com um faturamento anual enorme e muito sucesso. Mais de 270% de aumento na base de novos clientes. É realmente um case que a gente tem muito orgulho de contar. A gente também tem outro case, que é de uma empresa de logística integrada, que ela tinha uma operação sólida, mas a marca ela não refletiu o porte que ela tinha. E depois de reconstruir toda a identidade narrativa, ela teve mais de 102% de crescimento no faturamento e 32% de aumento na retenção de equipe, porque o trabalho de brand é muito interessante, porque ele te entrega um resultado no marketing interno, na mensagem que é passada para os colaboradores passam a curtir mais estar na sua empresa. Essa comunicação é uma comunicação que as pessoas negligenciam, mas que é muito importante. A comunicação para os seus colaboradores, a cultura da empresa. E a gente tem outro case também muito legal, que é uma empresa de auditoria fiscal que ela precisava de um reposicionamento completo. O nome dela não era legal, a identidade não era legal, a narrativa não tinha sido criada, e a gente fez toda essa estruturação, a gente mudou o nome, inclusive, a gente refez a marca, e com isso eles tiveram 46% de crescimento de faturamento. Uma consolidação como referência nacional no segmento, e a criação agora de novas unidades de negócio. E o que essas empresas todas têm em comum é que elas decidiram parar de competir por atenção e passaram a competir por
valor. Ou seja, não é nenhuma competição. Quando você passa a gerar valor, você deixa de competir, porque você se torna único, você gera um DNA único. Eu gostaria de aproveitar, inclusive, de agradecer você de estar assistindo esse vídeo, de estar buscando mais informações de como melhorar a marca, o valor da sua marca. E realmente é um passo muito importante. E agora, o que eu recomendaria para você? Marcar uma reunião consultiva. Esse eu acredito que é um primeiro passo. Ela não é uma reunião que você assume um compromisso, que você vai ter um custo, mas nela a gente faz algumas perguntas para entender esse momento que a sua empresa está. Então a gente entende como é que está estruturada a sua comunicação, a gente faz uma avaliação nas suas redes sociais, no seu site, no seu posicionamento do Google, como que está o seu projeto de branding, se existe algum, né, se você já criou alguma questão mais profunda de marca, de posicionamento, de personalidade. E com isso a gente faz uma avaliação e, se fizer sentido, se sua empresa estiver apta, né, se estiver no momento de receber, a gente gosta de ser muito transparente com isso também, né? Acredito que o processo de branding, algumas empresas chegam e a gente fala, olha, tá bacana isso, precisa alinhar isso, né? Então a gente é muito sincero, transparente, e a nossa ideia com essa reunião é que você saia com a clareza do que a sua marca precisa para realmente impactar e gerar valor. Porque quando você dá esse passo de estruturação da base da comunicação, todas as suas decisões a partir dali passam a gerar mais resultado e a ser mais fáceis. É muito legal quando você tem um brand book completo, porque fica fácil você tomar uma decisão. Então, ao final dessa reunião, você recebe um diagnóstico completo da sua comunicação e também a gente conversa sobre a proposta ideal para o seu negócio. Então, se você está interessado em saber mais informações e trocar essa ideia, cadastra aqui embaixo no formulário, vai estar lá, deixar o seu nome, a sua empresa, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e marcar a melhor oportunidade de agenda para a gente trocar essa ideia. É um prazer estar falando com você aqui sobre branding e vai ser um prazer atender também a sua marca.